Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Jacó soube que no Egito se distribuíam rações de trigo e disse aos seus filhos: Por que estão para aí a olhar uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito vendem trigo. Vão lá ver se conseguem também arranjar algum para podermos continuar a viver e para não termos de morrer de fome. 10 dos irmãos de José puseram-se a caminho para irem ao Egito comprar trigo. Mas Jacó não deixou ir Benjamim, irmão de José, com os outros irmãos, porque receava que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel, que iam comprar trigo, juntaram-se aos outros que também iam com o mesmo fim, porque a fome era geral na terra de Canaã. José era quem mandava no país e era ele que determinava o trigo que se podia vender ao povo. Por isso, os irmãos de José foram apresentar-se diante dele, inclinando-se até o chão. Ao ver os seus irmãos, José reconheceu-os, mas dirigiu-se a eles com maneiras duras, como se não os conhecesse, e perguntou-lhes: De onde vêm? Eles responderam: Vimos da terra de Canaã para comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José estava lembrando-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles e declarou: São mais espiões e vieram para saber quais seriam os pontos fracos deste país? Mas eles replicaram: De maneira nenhuma, Senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo pai e somos gente honrada. Estes seus servos nunca foram espiões. José replicou: Não é verdade. Vocês vieram saber quais eram os pontos fracos deste país. Mas eles insistiram de novo: Nós, servos de vossa majestade, éramos 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, que vive na terra de Canaã. O mais novo ficou com o pai, e o outro já não existe. Contudo, José insistiu mais uma vez: É aquilo que eu vos disse, vocês são espiões, e vamos já tirar a prova disso. Juro pela vida do faraó que não sairão daqui sem cá vir o vosso irmão mais novo. Que um de vós vá buscar o vosso irmão mais novo, enquanto vocês ficam aqui presos. Se for verdade o que disseram sobre esse irmão, considero que as outras vossas declarações também serão verdadeiras. Mas se não for verdade, juro pela vida do faraó que serão considerados como espiões. José mandou-os para a cadeia, onde ficaram 3 dias. No fim desses 3 dias, José disse-lhes: Eu sou uma pessoa que respeita a Deus. Por isso, se querem conservar a vida, façam aquilo que vos vou dizer. Se realmente são gente honrada, que fique apenas um aqui na prisão. Os outros podem ir, levando consigo trigo para matar a fome a vossa família. Mas tragam-me cá o vosso irmão mais novo, para eu ver se as vossas declarações são verdadeiras. E assim não terão que morrer. Eles prontificaram-se a fazer isso, mas iam comentando uns aos outros: Infelizmente, somos agora castigados por causa do nosso irmão, pois quando ele estava em aflição e nos pediu compaixão, não fizemos caso dele. Por isso, caiu agora sobre nós esta desgraça. Rubem disse-lhes: Eu bem vos disse que não fizessem mal ao rapaz, mas não me quiseram dar ouvidos. Agora estamos respondendo pela sua morte. Eles não sabiam que José estava percebendo o que eles diziam, dado que sempre lhes tinha falado por meio de um intérprete. José então retirou-se de junto deles e chorou de emoção. Depois foi de novo ter com eles para lhes falar e mandou que Simeão fosse preso ali à vista de todos. Depois José deu ordens para que enchessem os sacos deles com trigo e pusessem em cada saco o dinheiro que eles tinham dado pelo trigo, e que além disso lhes dessem provisões para a viagem. E assim fizeram. Eles carregaram o trigo nos seus burros e foram-se embora. Na estalagem onde passaram a noite, um deles abriu o saco para dar de comer ao seu burro e encontrou o dinheiro colocado mesmo na boca do seu saco. Foi contar aos irmãos e disse-lhes: Deram-me outra vez o dinheiro, reparem, está aqui na boca do meu saco. Eles ficaram muito assustados e a tremer diziam uns aos outros: Que significa isto que Deus nos fez? Quando chegaram junto do seu pai Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo aquilo que lhes havia acontecido e disseram-lhe: O homem que governa aquele país falou-nos com modos muito duros e tratou-nos como se tivéssemos ido para espiar o país. Nós insistimos com ele que somos gente honrada e nunca tivemos praticado espionagem.
Dissemos que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um já não existe e o mais novo tinha ficado com o pai na terra de Canaã. Mas o homem que manda naquele país nos respondeu que para eu saber se realmente são gente honrada, que fique aqui comigo um de vós. Os outros podem ir, levando consigo os mantimentos necessários para matar a fome a vossa família. Depois, tragam-me cá o vosso irmão mais novo, para eu ver se as vossas declarações são verdadeiras, e assim não terão que morrer. Quando foram esvaziar os seus sacos, cada um deles encontrou uma bolsa com dinheiro dentro do saco. Ao verem as bolsas com o seu dinheiro, ficaram cheios de medo, tanto eles como o pai. Jacó então disse-lhes: vão me deixar sem filhos. Primeiro fiquei sem José, agora fiquei sem Simeão, e ainda querem levar-me Benjamim? E eu é que tenho de suportar estas perdas todas. Mas Rúben respondeu ao pai: pode matar os meus 2 filhos, se eu não te trouxer de novo Benjamim. Deixa-o à minha culpa, que eu prometo que hei de te trazer. Mas Jacó respondeu: o meu filho não pode ir convosco, porque o irmão dele já morreu, e este ficou a ser o único sobrevivente dos 2 filhos de Raquel. Se alguma desgraça lhe acontece durante essa sua viagem, obrigam este velho a morrer de tristeza. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.